Check the mic and make sure it sound right, boys. E está no ar o Domingão da Redação. Vocês pediram e ele voltou. A gente está agora no primeiro episódio da segunda temporada do Domingão da Redação. A primeira temporada foi um sucesso absoluto. Vocês amam me ver corrigindo redação. E os vídeos da primeira temporada estão salvos no link aqui embaixo, uma playlist para você assistir. E hoje a gente está começando a segunda temporada com 4 episódios. Então, a cada domingo vai ao ar um episódio deste quadro, que é o quadro mais amado do Brasil, é o quadro que acabou, Patrick, com a audiência do Domingão, lá da Globo. Por isso que não tem mais Faustão na Globo, entendeu? Tá explicado. Sinto muito, Globo. Se vocês não me querem, eu vou fazer minha própria televisão. Como é que funciona esse quadro? Eu abro uma redação de algum dos meus alunos ou alunas na minha plataforma, que é o Método LP, onde a gente tem correção de redação ilimitada e com amor. A nossa técnica de correção se chama amor, sabia, Patrick? A gente aponta o erro, porque se você não entende qual é o tipo de erro que você está cometendo, não tem como você se preparar para o Enem. Mas a gente não só aponta o erro, a gente mostra o problema. Não adianta nada você saber que errou, mas não entender o que errou, certo? Além disso, a gente orienta a solução, porque também não resolve nada sem entender o problema, saber o que você errou e por que você errou e não saber como arrumar. E R, a gente reconhece o seu progresso, que eu sei que você não aguenta mais ouvir que você tá fazendo tudo errado. Então, o que tiver de bom na tua redação, a gente vai elogiar. Até porque se a gente não sabe, Patrick, o que a gente tá fazendo de certo, a gente corre o risco de não fazer de novo. Porque você não sabia que você tava acertando. Então, saber o que você acerta é tão importante quanto saber o que você é. Então, simbora! Oiê, você está na TV da Lume Ponto. Eu sou a Luma e aqui eu vou te mostrar como tirar de 900 para cima na redação do Enem e ponto. Essa redação é uma redação do tema do Enem 2017, a formação educacional de surdos no Brasil. Sim, aquele Enem que eu fiz para testar meu método e descobri que a gente fazia tudo errado. Simbora! De acordo com o artigo 5 da Constituição Federal de 1988, afirma-se que todo indivíduo deve ser tratado de maneira igualitária, respeitando suas particularidades. Aqui a gente tem um problema de construção sintática. Quando você coloca de acordo com, em seguida você já vem direto com a informação. Ou você coloca, afirma-se que, resumindo, essa expressão de acordo com e essa outra expressão aqui, afirma-se que, significam a mesma coisa. A gente tem duas expressões para citar o que a Constituição traz. Então, usar as duas significa que está sobrando. Ou você coloca, de acordo com o artigo 5 da Constituição, vírgula, todo indivíduo deve ser tratado de maneira igualitária, ou você coloca, o artigo 5 da Constituição Federal de 1988 afirma que, tá? Então, tomar cuidado com essa redundância. Eu vou selecionar a competência aqui, linguagem. Então, a gente tem aqui uma falha de estrutura sintática da competência 1, tá? Competência 1 vai ter uma marcação em verde na sua redação, tá? Falha de estrutura sintática. Aqui a gente está apontando o erro. Agora eu vou mostrar o problema. Você já usou de acordo com para citar. Ponto. Se insere afirma-se, vírgula, está dizendo a mesma coisa novamente. Ponto. Agora eu mostrei o problema. Eu apontei o erro e eu mostrei o problema. Vou orientar uma solução. Sugestão: excluir o afirma-se que. Gente, muitos erros da nossa redação a gente consegue resolver tirando coisas. Nem sempre você precisa mudar, ter uma nova opção. Muitas vezes eu pergunto, Luma, como é que eu faço para saber sinônimos? Muitas vezes você pode simplesmente tirar aquele elemento e já resolve o problema. Então, foi esse caso aqui.
Quando você coloca, afirma-se que você está dizendo duas vezes a mesma coisa e para solucionar é só você retirar. Então fica de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, vírgula, todo indivíduo deve ser tratado de maneira igualitária. Aqui a gente já vi que a gente tem um outro problema. Todo indivíduo, não todo o indivíduo. Esse problema aqui também é um problema da competência 1, também é um problema de estrutura sintática. Então, deixa eu colocar. Competência 1, falha de estrutura sintática, que se chama, o Enem chama de excesso de elementos sintáticos. Elementos sintáticos. Então, você tem aqui um artigo, o, que não deveria estar. Todo indivíduo, não todo o indivíduo. Todo o indivíduo significa que é o indivíduo inteiro. É a mesma coisa que a gente dizer todo o dia significa o dia inteiro. Todos os dias, ou todo dia, significa um dia após o outro. Aqui é a mesma coisa, todo indivíduo significa o indivíduo da cabeça aos pés, mas não é isso que ela quis dizer. Ela quis dizer todos indivíduos. Então, excesso de elementos sintáticos. Então, a gente apontou o erro. Agora, vamos mostrar o problema. Está sobrando o artigo o. Todo o indivíduo significa o indivíduo inteiro e não todos os indivíduos. Correção. Agora a gente orienta a solução. Na verdade, eu vou escrever solução. Aqui. Prefira todos os indivíduos ou todo indivíduo. Todo indivíduo. Significa a mesma coisa. Então, você pode simplesmente tirar o ou mudar para todos os, tá? Beleza. Deve ser tratado de maneira igualitária. E aqui, meu amor, faltou uma vírgula antes desse respeitando. Luma, mas esse respeitando não é um problema? Ouvi dizer que não pode usar gerúndio na redação. É cilada, meu amor. Você sabia que tem essa cilada, Patrick? Não use gerúndio na redação, não pode. É uma cilada, Bino. Tá aqui, redação nota 1000, só você abrir no G1, você vai ver várias com gerúndio. A questão é usar do jeito certo. O gerúndio, ele introduz uma oração subordinada, então eu preciso de uma vírgula antes, tá? Então aqui a gente tem um problema de... O que é gerúndio? O gerúndio é quando o verbo, exatamente, tem uma terminação em NDO e indica uma ação contínua. Ou, nesse caso, um resultado, uma conclusão, uma consequência. Fazendo um gerúndio. É gerúndio. E aqui é respeitando. Precisa de vírgula antes. Respeitando também é gerúndio? Também. NDO. Cilada, tá? O time do não use gerúndio na redação não tá embasando isso na correção do Enem, tá bom? Então aqui a gente tem um problema de competência 1. Sabe qual é o exemplo que me deram na escola quando eu aprendi sobre gerúndio? Seu Windows está sendo desligado. Mas é um bom exemplo, porque é um exemplo da vida cotidiana. Aqui a gente tem um desvio gramatical de pontuação. É assim que o Enem chama. A gente usa as mesmas palavras do Enem aqui, tá? Desvio gramatical de pontuação. Faltou uma vírgula para inserir a oração subordinada que começa com gerúndio. Respeitando. Olha o tamanho do comentário que você recebe na correção aqui na Lume.civil. É quase como se a gente estivesse sentando do lado do aluno e mostrando ponto a ponto, com detalhe, com calma. Porque senão nem adianta mandar a redação para correção, se é pra você não entender o que você errou, por que errou, como resolver e o que você está fazendo de certo. Se não é para ter uma correção com amor, é melhor não ter. Correção. Correção. Insira uma vírgula depois de igualitária.
Por que uma coisa besta, que é deixar uma vírgula de fora, a gente não coloca assim só, coloca vírgula? Porque se a pessoa não entende o tipo de erro que ela tá cometendo, ela vai cometer o mesmo erro várias vezes. Ela pode até colocar vírgula. Vai colocar agora, nessa redação, mas na próxima, ela vai errar a mesma coisa. Então precisa entender o padrão por trás do erro, para não repetir o padrão. Porque o que é a ideia? Não é você arrumar a tua redação agora. A ideia no Enem é você não cometer esse erro. Por isso esse comentário gigantesco por conta de uma vírgula. Pronto. Respeitando suas particularidades. Odiernamente evidencia-se nos tempos atuais. Cuidado. Odiernamente significa tempos atuais. Então a gente tem de novo uma redundância, tá? Então eu vou tirar a segunda vez, nos tempos atuais. Competência 1. Falha de estrutura sintática. Significa que tem um problema na construção da frase. Tem uma coisa sobrando, tá? Então a gente tem excesso de elementos sintáticos. No caso aqui é uma locução adverbial, mas não precisa saber disso, tá? Excesso de elementos sintáticos. Odiernamente significa, por isso, ó, só usar a palavra bonita na redação não funciona. Se você não sabe o que significa, vai dar ruim. Quer usar odiernamente, não tem problema, mas tem que ter certeza do que significa. Senão você vai dizer odiernamente, que significa nos tempos atuais, e depois vai colocar nos tempos atuais. Ou seja, disse duas vezes a mesma coisa. Significa nos tempos atuais. Portanto, não é preciso repetir. Correção, 2 pontos. Retire essa expressão. Simples, 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 simples. A gente não saiu da segunda linha da redação ainda, tá? Bom dia. Mas é isso aí, gente. É isso aí, é assim que faz. Não é sobre fazer rápido, fazer muito. Ah, corrigir rápido, fazer redação rápido, fazer muitas redações. É sobre fazer direito. Então, vamos lá. Odiernamente evidencia-se a invisibilidade de deficientes auditivos em centros educacionais. Resultado na baixa formação profissional dessa minoria. Pelo que eu percebi, você quis dizer resultado. Então, eu vou interpretar isso aqui como um erro de ortografia. Faltou um N. Tá? Resultado existe, mas o que você quer dizer é uma consequência. Então, é resultando. Vamos lá. Competência 1. Competência. Olha quanta coisa alguém que está assistindo esse episódio aprende. Muita coisa que às vezes aprendeu muito mais, às vezes, do que aprendeu em 1 ano de cursinho. Por quê? Porque a gente está olhando a realidade da redação. É diferente de eu chegar aqui e ficar gerúndio, blá, blá, blá. Eu tô mostrando aqui na redação. Então aproveite, tá? Porque é grátis. É grátis não, custa um like. Então já deixa o seu aqui embaixo, tá? Aqui a gente tem um desvio de convenção de escrita. Mais especificamente, ortografia. O que é ortografia? Como é que a gente escreve as palavras? Então, você usou resultado em vez de resultando. Correção. Troque por resultando. Simples assim. Na baixa formação profissional dessa minoria. Nesse contexto, torna-se evidente a marca... Olha que bonito! Adorei! Vou até fazer um elogio. Competência 1. Adorei a escolha lexical, que significa o quê? A palavra que você escolheu, tá? Esse é o R do amor. É o R do amor. Evidente a marca de uma insuficiência legislativa e também da falta de investimentos em áreas específicas. Mano, que tese! Vou até colocar aqui. Tese brilhosa. Tá brilhando mais que o próprio sol. Essa tese acordou para competir com o sol. Olha que bonito. Nesse contexto, torna-se evidente a marca de uma insuficiência legislativa e também da falta de investimentos em áreas específicas. Luma, não seria tornam-se evidentes? Não, é torna-se evidente a marca. E aí a marca vira marca de
uma insuficiência e da falta de investimentos. Paralelismo perfeito, meu anjo, você brilhou. Nessa perspectiva, a questão da insuficiência legislativa, que influi decisivamente no problema. Mesmo com o significativo número de leis brasileiras que afirmam a inclusão social e educacional de deficientes auditivos, percebe-se que nos dias de hoje ainda são leis meramente formais, ou seja, que na prática não possuem efeitos reais. Lindo! O número de surdos que sutilmente são vetados de ter acesso à educação e informação a cada ano aumenta de forma progressiva. Nessa lógica, faltou um acento. Isso perde ponto? Perde ponto. É um desvio da competência 1. Então vamos lá. Competência 1. Desvio de convenção de escrita. Acentuação. Faltou um acento agudo nessa palavra. Ponto. Correção. Lógica. Nessa lógica, é notável que as raízes de uma cultura exclusiva desde seus primórdios acarreta no escalonamento do problema. Essa frase está muito pouco inteligível. Muito pouco. Olha só. As raízes de uma cultura exclusiva. Isso aqui não dá para saber do que se trata. Você não falou antes sobre isso. Não é o argumento é insuficiência legislativa, não é cultura. E você não falou dessas raízes. Eu consigo entender? Eu consigo entender do que você está falando. Você está falando que a gente tem uma cultura, não é exclusiva, exclusivista. É uma cultura que exclui pessoas. Então eu entendo o teu pensamento. Mas o que eu estou fazendo aqui como corretora? Eu estou completando lacunas. Toda vez que o corretor tem que completar lacunas, significa que você tem um problema de competência 3 no seu Enem, tá? Na sua redação do Enem, aliás. Então vamos lá. Competência 3. O nome desse problema é desenvolvimento das ideias. Você insere essa questão cultural, mas não explica. Tornando a argumentação lacunar. O que significa? Que tem um buraco que o corretor tem que subentender. Não é assim que a gente quer. Até essa questão de desde seus primórdios. Por quê? Como que você acha que a cultura da humanidade exclui desde os primórdios se você não falou nada sobre isso antes? Não é que essa afirmação está errada, mas ela precisa ser desenvolvida para ser aceita numa argumentação. Correção. Retirar essa questão e falar nesse parágrafo apenas sobre a insuficiência legislativa. Tem que desenvolver o mesmo argumento no parágrafo inteiro. Ok? Pronto. Laranjado é a cor da competência 3. Em segunda análise, a falta de investimento apresenta-se como outro fator preponderante para a dificuldade da inclusão educacional dessas pessoas. Muito bem. A respeito disso, sabe-se que mesmo com uma legislação, centros de ensino ainda não possuem profissionais e ambiente especializados. Muito bom! Resultando, em grande parte das vezes, perfeito, não generalizou, na desistência desse grupo de frequentar escolas e universidades. Assim, é urgente que haja meios inclusivos de acesso comum e social para essa parcela da população. Sim, mas aqui é importante falar sobre investimento. Então, assim é urgente que haja investimento financeiro em meios inclusivos de acesso comum e social dessa parcela da população. Estou te falando isso, mas não vou anotar aqui porque não é um problema na sua redação, é só uma sugestão. Logo, medidas são necessárias para alterar esse cenário.
é fundamental. Portanto, a atuação governamental por meio da fiscalização de centros de ensinos públicos, centros de ensino, tá? Aqui a gente tem o singular. Você inseriu o plural em ensino. Correção. Centros de ensino, públicos e privados, tá? Para monitorar se leis de inclusão estão se fazendo presentes. Aqui aconteceu o contrário, faltou um plural. Desvio gramatical de concordância nominal. Agora eu vou explicar, vou mostrar o problema. Presente deve concordar com leis que está no plural. Ponto. Correção. Presentes. Ok? Nesses locais de forma real. Ademais, evitar a obrigatoriedade da formação em todos os meios educacionais de profissionais que atendam às necessidades desse grupo, com o intuito de tornar um ambiente apto e adequado para essas pessoas. Dessa forma, a Constituição sairá do papel e se fará presente na vida social. Luma, 21 linhas de redação, tá bom? Depende. Primeiro que essa redação tá digitada, manuscrita talvez ela ocupasse mais espaço. Segundo, não é a quantidade de linhas que é critério, é o que tem nessas linhas. Então vamos corrigir agora tudo certinho, de acordo com as competências. Luma e Ponto apresenta a série mais esperada do ano. Mais de 200 modelos de redação para qualquer tema. Está no ar o curso dos modelos e ponto. Eu vou abrir aqui o guia de autocorreção, que está dentro da minha plataforma, para seguir e mostrar para você a lógica por trás da correção da redação do Enem, tá? Então vamos lá. Falhas de estrutura sintática. A gente tem uma aqui, a gente tem mais uma aqui, a gente tem mais uma aqui, 3. Desvio gramatical, 1. Mais uma falha de estrutura sintática. Mais um desvio. Aí a gente tem aqui mais um desvio. Aí a gente tem aqui mais um desvio. E a gente tem aqui mais um desvio. A gente tem o que o Enem chama de estrutura sintática regular, significa mediana, e poucos desvios. Então, há desvios, mas são poucos. Nível 3, 120 pontos na competência 1. Agora, a gente vai para a competência de número 2. A competência 2 vai perguntar assim, ó. Essa redação aborda o tema? Sim, tá aqui, ó. Deficientes auditivos, centros educacionais. Se mencionou educação e surdos ou qualquer sinônimo de qualquer um dos dois já valeu, tá? Sim, aborda o tema. É um aglomerado de palavras? Não. Tem traços constantes de outros tipos textuais? Por exemplo, imagina que essa redação é um diálogo, uma narração. Não. Tem 3 partes de estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão? Sim. Dela, 2 são embrionárias, curtinhas com 2 linhas? Não. A conclusão foi finalizada por frase incompleta, quando não termina lá com ponto final? Não. Há muitos trechos de cópias dos textos motivadores? Nenhum, na verdade. O repertório é baseado nos textos motivadores? Não. O único repertório que é o artigo 5º da Constituição e não está nos textos motivadores. Ele é legitimado? Sim. Está atrelado a uma área do saber, no caso, legislação. É pertinente? A escolha desse repertório faz sentido? Foi uma boa escolha? Sim.
é pertinente. Citar a Constituição para falar sobre educação de surdos é pertinente. Tem uso produtivo? Vamos ver. Todo indivíduo deve ser tratado de maneira igualitária, respeitando suas particularidades. Odiernamente evidencia-se a invisibilidade de deficientes auditivos em centros educacionais, resultando na baixa formação dessa minoria. Não. A gente não tem um repertório com uso produtivo. Por quê? Seria preciso que na oração seguinte colocasse o que a Constituição tem a ver. Então, poderia ter dito assim: no entanto, odiernamente, tal respeito não é verificado, visto que deficientes auditivos são invisibilizados em centros educacionais. Percebe que nessa reescrita que eu faço, a gente consegue entender por que a Constituição Federal foi citada na redação. E nesse caso, não. Então, vou aproveitar para inserir um comentário aqui sobre isso, tá? Esse é um comentário de competência 2, tá? Competência 2, presta atenção. Competência 2, repertório sociocultural, tá? É isso que a gente está avaliando. Então, repertório sociocultural não produtivo. É preciso estabelecer uma comparação, para ficar mais fácil de entender, uma comparação explícita, tem que estar escrito, não só imaginada, entre a Constituição e a realidade da educação dos surdos. Ponto. Correção. Porém, vírgula. Odiernamente, o respeito às particularidades não é verificada na educação de surdos. Quando eu coloco porém, eu estou mostrando que a realidade é o contrário do que a Constituição fala. E eu coloco o respeito, a mesma palavra que está na citação, respeitando, eu estou fazendo uso produtivo. O respeito às particularidades não é verificado na educação de surdos, que são invisibilizados, e aí é só continuar, invisibilizados em centros educacionais, resultando na baixa formação, etc. Então, 160 pontos na competência 2. Competência de número 3. A abordagem do tema está completa? Sim. Está com direção? Sim. Tem contradição grave? Não. Seria, por exemplo, dizer que os surdos têm uma educação ótima no Brasil. É possível identificar um projeto de texto? Sim. Como é que eu sei que tem projeto de texto? Tem uma tese, essa tese aponta 2 argumentos. Esses 2 argumentos são colocados na mesma ordem da tese em parágrafos diferentes. Então, o projeto de texto é estratégico, sim. A desenvolvimento das informações, fatos e opiniões em todo o texto, a gente tem um problema aqui, ó, dessa marcação que eu já havia feito. Então, não é em todo o texto. Nível 4, 160 pontos na competência 3. Vamos à competência de número 4. Há elementos coesivos? Sim, de acordo com, nesse contexto, nessa perspectiva, nessa lógica, em segunda análise. A respeito disso, tem inúmeros elementos coesivos. Há inadequações? Não tem nenhum elemento coesivo usado de forma errada. Por exemplo, você colocar onde quando você não está falando de lugar, tá? Há pelo menos 2 operadores argumentativos interparágrafo? Sim. A gente tem em segunda análise, já vou até dar um elogio aqui, ó, competência 4, operador argumentativo interparágrafo, e tem o logo, mesma coisa, competência 4. Precisa ter 2 para tirar a nota máxima, tá? E tem. Então, beleza. Sim. Há pelo menos um elemento coesivo de qualquer tipo dentro de cada parágrafo? Sim. Na verdade, inúmeros. Mesmo com, nessa lógica, nesse contexto, tem em todos os parágrafos. Nesses 2 eu já marquei também. Há repetições de elementos coesivos? Não. Nível 5. 200 pontos na competência 4. Agora vamos à competência de número 5, e aqui a gente vai ter algumas coisas para conversar bem interessantes. A competência 5 pede 5 elementos na proposta de intervenção. Vamos lá. É fundamental, portanto, a atuação governamental, agente, por meio de modo, fiscalização de centros de ensino públicos e privados.
para monitorar. Para monitorar é o efeito. Se leis de exclusão estão se fazendo presentes de forma real. Então a gente tem uma proposta de intervenção com 3 elementos e não 5. Faltou ação e faltou detalhamento. Agora vamos ver a outra. Ademais, é vital a obrigatoriedade. Aqui a gente tem a ação da formação em todos os meios educacionais de profissionais que atendam às necessidades. Opa, aqui faltou até uma crase que eu tinha esquecido de marcar. Atendam às necessidades. Quem atende, atende a algo. Competência 1. Desvio gramatical de crase. Quem atende, atende a algo. Correção. Atendam às necessidades. Pronto. Mas isso não vai mudar a nota, continua sendo 120. Não é todo erro da competência 1 que muda a nota, tá, gente? Não é dessa forma matemática, exclusivamente matemática, que é corrigida a competência 1. Sobre a competência 5, eu tenho preocupações aqui, meu amor, porque tem ação com o intuito de, tem efeito e só. Então a gente tem uma proposta com 3 elementos, uma proposta com 2 elementos. Conta a melhor, a mais completa. E a mais completa tem 3. Cada um vale 40 pontos, totalizando 120 pontos na competência 5. Então, simbora continuar. Competência 1, como eu já falei, 120. Competência 2, 160. Competência 3, 160. Competência 4, 200. Parabéns, meu anjo. E competência 5, 120. Totalizando 760 pontos. Então, veja só como alguns aspectos específicos que vão descontando nota aqui e ali, dão um resultado final que não é o que a gente quer. A gente quer um 900 mais. Então, vamos lá. Pontos a melhorar. Vou marcar alguns aqui, como repertório sociocultural insuficiente. Pontos fortes. Argumentação consistente e equilibrada. Sim. Tese substancial e madura. Sim. Feedback geral. Meu anjo. Com pequenos ajustes de competência 1, sua redação dará um salto. Além disso, outro ponto de atenção prioritário, porque tem que começar por algum lugar, é a competência 5. Peço que assista às aulas de conclusão na plataforma. Dá para fazer assim, meu anjo. Pegar na barra de busca do meu curso, do método, e digitar conclusão. Vai aparecer todas as aulas que são sobre conclusão e que estão em módulos diferentes, tá? Finalizar. Tadã! Parabéns, meu amor! Uhul! Meu anjo, muito obrigada por estar mandando redação, por estar se colocando vulnerável nesse processo e estar disposta a aprender, tá bom? Foi uma honra, um prazer corrigir sua redação e eu tenho certeza absoluta de que essa correção vai ajudar muita gente, não só você, a tirar 900 mais. E a gente se vê no próximo episódio, onde eu vou corrigir uma outra redação. Sobre qual tema será? Será que alguém acerta? Coloca aqui nos comentários qual tema você acha que vai ser a próxima redação e eu quero ver se vai ter alguém que dê um palpite certeiro. Feito? Então feito.